A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, no capítulo 16, do versículo 19 a 31. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. E havia também um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Caríssimos, antes de tudo, situemo-nos nesse momento. Vivemos a preparação para a Páscoa, tempo de Quaresma, tempo de renúncia, de reflexão, de prática religiosa, exercícios espirituais, ações caritativas. E o Evangelho, com essa história que Jesus contou, a gente chama parábola, traz para nós uma discussão muito antiga. Aqueles que vivem na opulência, no luxo, na riqueza, nas festas, tudo fácil, e aqueles que são desfavorecidos da sociedade, os pobres, os desprezados, que vivem pedindo esmola e tentando um lugar ao sol. Então nós estamos, portanto, diante de duas realidades. O rico
e o pobre. Aqui na parábola, a gente ouviu Jesus dizendo que o pobre morreu e os anjos levaram para junto de Abraão. O rico morreu e foi enterrado. A gente tem aqui salvação ou condenação. E nós percebemos que esta salvação depende da nossa vida, de como nós vivemos. Se nós observamos as propostas de Deus, o que é que nós colocamos como centro de nossa vida? Será que é só acumular riqueza, sem olhar para ninguém de redor, sem fazer um gesto de amor, de caridade? A salvação vai depender do que nós fizermos aqui em vida. Por isso seria bom cada um se perguntar: qual está sendo o nosso querer nesse tempo que estamos vivendo diante daquilo que o Senhor nos dá? Nós sabemos que Deus, Ele distribui, não é, a riqueza para todos. Ninguém pode dizer que é desprovido. Os bens da realidade humana, do mundo, ele vem para que todos nós saibamos trabalhar e multiplicar, a fim de que ninguém venha passar penúria. Os bens são disponibilizados pela criação de Deus e eles precisam ser partilhados entre todos, para que não haja esse abismo que separa ricos e pobres. A parábola apresenta um drama gritante e bem real dos nossos dias. E o que é que Jesus indicou? Que nós precisamos ouvir Moisés e os profetas. Precisamos conhecer a lei de Deus, os mandamentos de Deus. E precisamos nos deixar orientar pelos profetas. A campanha da fraternidade deste ano está dizendo que nós devemos falar com sabedoria e ensinar com amor. A educação é um trabalho constante em todas as faixas etárias. É permanente e é gradual. E nós precisamos nos imbuir desse espírito fraterno. A Quaresma está mostrando justamente isso. Se nós temos muito, é porque tem alguém que tem pouco. Se nós redistribuímos, não vamos sentir falta, não vamos ter sobra, nem o outro vai sentir falta. Portanto, é uma parábola do rico opulento e do pobre Lázaro. Lázaro representa aqui na parábola todos os pobres. É claro que todo mundo entende que não é pelo fato de ser rico que será condenado, e também não é pelo fato de ser pobre que será salvo. A salvação ou a condenação vai depender de como nós estamos vivendo. Se nós lermos a história dos santos na Igreja Católica durante esses 2000 anos, muitos que eram ricos foram santos também. Às vezes eu até me admirava quando eu lia as histórias dos santos. Reis, rainhas, príncipes, foram santos. Tem muitos deles proclamados, canonizados pela Igreja. Mas por quê? Porque eles tinham aqueles bens, mas não se sentiam donos só para si. Eles usavam em favor de todos. Havia redistribuição, havia atendimentos. Muitos deixavam até os seus palácios
construíam orfanatos, hospitais, abrigos e iam cuidar daquelas pessoas. Eram ricos, mas que estavam justamente agindo conforme os profetas. E às vezes tem pobre que materialmente não tem nada, mas também não se lembra de Deus, não olha para o seu irmão na mesma situação que está ao seu lado, não se une, não discute, não criam assim uma espécie de organização que busquem as melhoras para si e para os outros. Portanto, é uma parábola que nos questiona bastante nessa quaresma, que nos faz criar esse clima de campanha da fraternidade, educação e fraternidade em favor do bem de todos, igualmente. Agora rezemos dizendo: ó Deus, que amais e sustentais a inocência, orientai para vós os corações dos vossos filhos, para que, renovados pelo vosso Espírito, sejamos firmes na fé e eficientes nas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Lucas, capítulo 16, do versículo 19 a 31. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.